nesse vídeo eu vou falar para você sobre o que é a função afim. A função afim é aquela dada pela expressão y é igual a x mais b. Aqui nessa expressão, nós temos alguns valores que nós já conhecemos. Por exemplo, o valor de y é aquele que a gente chama de variável dependente, já que o valor dele depende de outro valor. O valor de x a gente chama de variável independente, porque o valor dele não depende de outro valor. Mas aqui também nós temos dois novos valores, dois novos números que a gente precisa entender o que é que cada um deles representa. Nós temos o valor do coeficiente angular e o valor do coeficiente linear. Olhando aqui para esse gráfico aqui embaixo, vamos identificar onde é que eu posso encontrar o valor do coeficiente angular e o valor do coeficiente linear. Você percebe que essa reta aqui verde, ela tem uma inclinação relacionada aqui ao eixo x. Então, essa inclinação é o coeficiente angular. No caso da nossa equação acima, eu tenho y é igual a x mais b. Quem é o coeficiente angular? É sempre esse valor que vai aparecer aqui multiplicando o valor de x. E quem vai ser o coeficiente linear? Quando eu olho aqui, esse eixo aqui embaixo continua sendo o eixo y. Perceba que a reta corta o eixo y aqui no ponto y é igual a menos 1. Então, esse valor aqui é o valor do coeficiente linear. Então, coeficiente angular, ele vai me indicar a inclinação da reta, e o coeficiente linear, ele vai me indicar onde é que essa reta vai cortar o eixo y. Vamos resolver aqui um exemplo. Eu tenho y é igual a 5x mais b. Perceba, aqui pode, a primeiro momento, você não reconhecer, mas eu tenho aquela mesma expressão, y é igual a x mais b. Tem o valor de y, tem o valor de x. Quem é o valor do coeficiente angular? O valor do coeficiente angular é aquele que aparece multiplicando o x. Então, o coeficiente angular vale 5. Quem é o coeficiente linear? O coeficiente linear é aquele valor que aparece sozinho. Então, o coeficiente linear aqui vale 2. Quem é a variável dependente? A variável dependente é o y, ou seja, o valor de y depende do valor de x. E quem é a variável independente? Então, nesse caso, a nossa variável independente tem que ser o valor de x, já que o valor dele não depende de outro valor. Vamos resolver mais um exemplo. Aqui no exemplo 2, nós temos y é igual a 0,5x menos 4. Perceba que todas essas expressões seguem essa mesma forma geral. Y é igual a ax mais b. Perceba que esse valor de A pode ser um número inteiro, pode ser uma fração, pode ser um número decimal. O valor de B pode ser positivo, negativo. Então, não tem problema. Novamente, olhando para essa função, quem é o valor do coeficiente angular? É o número que aparece do lado do x, portanto, aqui vai ser o 0,5. Quem é o valor do coeficiente linear? É aquele número que aparece sozinho, então aqui vai ser o menos 4. Quando eu olho para a expressão, eu pergunto, quem é a variável dependente? Quem é que depende de outro valor? É o valor de y. Então, a variável dependente aqui vai ser o y, e a variável independente vai ser o valor de x. Aqui vamos fazer um outro exemplo. Não é exemplo 2, aqui é o exemplo 3, só uma pequena correção. Continuando, nós temos, dada a função a seguir, y é igual a 3x menos 2. No item A nós temos, encontre os valores de y e complete a tabela abaixo. Foi dada aqui uma tabela, eu já respondi, mas olha como é que funciona. Eu tenho a função, certo? Que é essa daqui, y é igual a 3x menos 2, e eu peço para você montar uma tabela, sendo que nessa tabela era dado apenas os valores de x, 1, 2 e 3. Como é que eu vou fazer para encontrar os valores de y que estão aqui preenchidos? Bom, é bem simples. O que é que você tem que fazer? Você vai, para cada valor de x, você vai substituir na expressão. Então, quando x for igual a 1, quanto é que vai ser o valor de y? Então, eu substituí, é 3 vezes x menos 2. Nesse caso, x vale 1,
portanto vai ficar 3 vezes 1 menos 2, que dá 1. Quando x for 2, você substitui também, então vai ficar 3 vezes 2 menos 2. 3 vezes 2 dá 6, menos 2 dá 4. E quando x for 3, aí você substitui, 3 vezes 3 dá 9, 9 menos 2 dá 7. Então, aqui, fazendo isso, eu consigo encontrar todos os valores de y. Quando x for 1, o y vai ser 1. Quando x for 2, o y vai ser 4. Quando x for 3, o y vai ser 7. No item B, nós temos, determine o valor de y quando x for igual a menos 2. Como é que eu resolvo isso? Da mesma forma, eu vou lá para a expressão, aqui no nosso caso, ó, o x vai ser igual a menos 2. Quem é a expressão? Y é igual a 3 que multiplica x menos 2. Eu tiro o x, coloco o valor dele, que nesse caso é menos 2. 3 vezes menos 2 dá menos 6, então vai ficar menos 6 menos 2, que isso vai dar igual a menos 8. Então, é assim que você trabalha para fazer essa montagem dessa tabela. Ou, quando você tiver um valor de x, como é que você vai fazer para encontrar o valor de y? É simplesmente substituir na expressão. Uma pequena observação aqui é o seguinte: é muito comum em algum livro ou em alguma questão que você for resolver, você encontrar o termo f de x. Por exemplo, f de x é igual a 3x menos 2. Então, não se assuste, esse f de x é a mesma coisa de y, é exatamente a mesma coisa. Você pode chamar de f de x, pode chamar de y, não vai ter diferença nenhuma. Como é que ficaria a construção de um gráfico da função afim? Como construir o gráfico de uma função afim? Primeiro, eu preciso relembrar com você a importância do plano cartesiano. No plano cartesiano, nós temos duas retas numéricas, aqui uma na horizontal, outra na vertical. Aqui a gente chama os valores de x, aqui são os valores de y. As abscissas representam os valores de x, as ordenadas representam os valores de y. Então, nós temos esses valores são numerados. Todo mundo que está desse lado é positivo, todo mundo que está desse lado é negativo. Aí, quando você olha para esse lado, os valores de y são positivos e os valores de x são negativos. Quando você olha para cá, para esse quadrante aqui, os valores de x são positivos, mas os valores de y são negativos. Você tem que lembrar também o significado de um par ordenado. O par ordenado vai seguir sempre nessa sequência, onde o primeiro valor é o valor de x e o segundo valor é o valor de y. Por exemplo, aqui nós temos 5 e 2. Aqui o valor de x vai ser 5 e o valor de y vai ser 2. Vai sempre seguir essa mesma ordem. Naquela tabela que nós montamos anteriormente, nós temos x igual a 1, 2, 3, y igual a 1, 4 e 7. Aqui eu estou formando três pares ordenados. Esse é o meu primeiro par ordenado, esse é o segundo par ordenado e esse é o meu terceiro par ordenado. Então, como é que a gente consegue agora, tendo a tabela montada, como é que a gente consegue jogar esses pares ordenados no plano cartesiano? Vamos resolver esse exemplo e aí vai ficar melhor para você entender como é que você pega esses valores e joga no plano cartesiano. É dada a função y é igual a 3x menos 2 e é pedido para que você desenhe o gráfico dessa função. Então, é só você seguir os passos. Como assim? Qual é a primeira coisa que você vai fazer quando for pedido para você construir o gráfico de uma função? Você vai escolher os valores de x. Nesse caso, eu escolhi 1, 2, 3 e 4. Você poderia ter escolhido 0, 1, 2 e 3, não tem problema nenhum. Essa parte aqui, você que escolhe. Depois de escolhido os valores de x, eu preciso agora encontrar os valores de y. A minha lei de formação é y é igual a 3x menos 2. O que é que eu tenho que fazer agora? Bom, eu já escolhi os valores de x, que eram 1, 2, 3 e 4, e cada um desses valores eu vou substituir na lei de formação. Foi o que eu fiz aqui, ó. Y é igual a 3 vezes 1 menos 2. Faço essa resolução aqui, 3 vezes 1 dá 3, menos 2 dá 1. Encontrei o valor de y. Vou fazer agora a mesma coisa para quando x for igual a 2. Y vai ser igual a 3 vezes 2, que dá 6. 6 menos 2 dá 4. Vou fazer para o valor de 3. Y vai ser igual a 3 vezes 3, que dá 9. 9 menos 2 dá 7. Portanto, y é igual a 7. E para o x igual a 4, y é igual a 3 vezes 4 dá 12. 12 menos 2 vai dar 10. Então, para aqueles valores de x que eu escolhi, eu encontrei o valor
do y. Seguindo a sequência, eu já escolhi os valores de x, eu já encontrei os valores de y e agora eu monto a minha tabela. Os valores de x, 1, 2, 3 e 4. Os valores de y são aqueles valores que eu encontrei quando eu fiz a substituição do x. Aqui nós temos os pares ordenados que serão colocados no plano cartesiano. Aqui eu tenho o meu primeiro par ordenado, segundo, terceiro e quarto par ordenado. Como é que eu faço agora para jogar esses valores que estão na forma de tabela? Como é que eu faço para jogá-los no plano cartesiano? Primeiro eu queria que você observasse que aqui no x eu vou só do 1 até o 4. Então eu não preciso fazer um eixo muito grande. Já nos valores de y eu estou variando do 1 até o 10. Então quando eu fui montar o meu plano cartesiano, eu montei utilizando esses valores como referência. Se você perceber aqui, no x eu variei de 1 até 4 e no y eu variei de 1 até 10. Primeira observação, com base nos valores de x e de y da tabela, sabemos o tamanho do eixo x e do eixo y. Foi o que eu falei para você anteriormente. Se no meu x só vai de 1 até 4, eu não preciso colocar um eixo aqui com 15, 20 valores. Se no meu eixo y vai até 10, eu não posso colocar só 5 valores aqui. Eu tenho que seguir a tabela. E agora o que é que eu faço? Agora você vai brincar de batalha naval. É só você ligar. Quem era o meu primeiro ponto? Não era 1 e 1? Então eu saí do 1 aqui no valor de x e do 1 aqui no valor de y e fiz simplesmente juntar. Fiz a mesma coisa com o valor aqui do segundo ponto, que ele saía do 2 até chegar no 4. Fiz a mesma coisa com o terceiro ponto, que ele saía do 3 até chegar no 7. E com o quarto ponto, que ele saía do 4 e ia até chegar no 10. Cada vez que eles se encontram, eu faço essa bolinha. E depois disso, eu junto todas elas fazendo essa reta. Então, esse é o gráfico que representa a função y é igual a 3x menos 2. Aqui nós temos a nossa lei de formação. Acima nós fizemos a tabela e aqui nós temos o gráfico dessa função.